Olá para você que está acompanhando a maior conferência global de tecnologia e inovação, a Rio Innovation Week. Estamos aqui no estúdio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, a SECT. Eu sou Gleidson Augusto, coordenador pedagógico do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, o CTE. E está começando mais um episódio do videocast UERJ 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma. Nesse episódio, vamos conversar sobre como a inovação e a tecnologia podem ser usadas como ferramentas para estabelecer as políticas públicas. Eu estou aqui com dois convidados, Daniela Polessa Paula, que é graduada em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Modelagem Computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, e doutora em Engenharia Biomédica pela UFRJ. Entre 2022 e 2023, realizou o estágio de pós-doutorado no Laboratório de Inteligência Artificial e Medicina, o BCN-AIM, da Universidade de Barcelona. Daniele tem experiência na área de modelagem de dados categóricos, métodos longitudinais, machine learning e epidemiologia. Atualmente é pesquisadora na Escola Nacional de Ciências e Estatística e professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, Gleidson. Prazer estar aqui com você. Legal. E a gente tem aqui também o Sérgio Lins. Sérgio é geógrafo formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e atualmente mestrando em Geografia no programa de pós-graduação em Geografia da UERJ. Sérgio é bolsista CAPES e integra o Laboratório de Estudos da Interação Sociedade Atmosférica e o Núcleo de Geoplanejamento do Centro de Promoção da Saúde. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Sabemos que a pesquisa, né, ela surge a partir de uma investigação de um problema, né? Qual foi o problema do mundo real que fizeram vocês embarcarem em suas pesquisas atuais? Quem começa? Eu posso começar. Na minha pesquisa atual, eu estou trabalhando com doenças infecto-contagiosas, né? E eu acho que assim, o grande divisor de águas foi a pandemia da Covid. E aí que ligou o alerta assim, mundial para preparação e vigilância para enfrentar problemas de saúde, né? Então a gente tem aí essa problemática, né, que já é bem um problema já bem consolidado aí nas organizações de saúde mundiais, né? De controle e prevenção dos Estados Unidos, a CDC, a ECDC da Europa, né? E a OMS também. Então, todas essas organizações já estão mundialmente assim, voltadas para promover essa vigilância, né? Para antecipar antes que a pandemia aconteça, né? Como que a gente pode prever qual vai ser a próxima pandemia, né? Porque ela vai acontecer, a gente só não sabe quando e qual vai ser o agente causador, né? Se vai ser um vírus respiratório, se vai ser um outro tipo, né, de agente etiológico. Então, o que me motivou foi realmente esse divisor de águas trazido pela pandemia, né, da Covid. Né? Legal. E Sérgio? Bom, primeiro eu acho que como geógrafo, né, a gente tem um viés de querer estudar o que acontece nos nossos territórios, né? Onde eu moro, que é no Itanhangá, eu moro na favela da Muzema, a gente sempre tem uns problemas com dengue, enfim, com as questões de epidemiologia. Então, eu falei assim, eu quero trazer isso para minha pesquisa, né? E além dessa questão, né, a gente tem um problema corriqueiro da sociedade, que é a dengue. E a dengue, ela vem se adaptando às mudanças climáticas, né? Hoje a gente tem alguns estudos do próprio professor Antônio Oscar que fala como a espacialidade da dengue ela vai aumentar. E isso para lugares onde são mais frios, né? Onde a tendência era não ter tantos casos, e hoje tem. Então, a minha pesquisa nasce nisso, né? Do querer de entender alguns problemas dentro do meu território e também com essa problemática que assola o Brasil e o mundo agora, né? Nos últimos anos, o Brasil viveu a expansão de dados abertos. A gente tem acompanhado essa evolução tecnológica que também foi muito impulsionada por conta da pandemia, né? Pós-pandemia.
sensoriamento remoto, análise de dados cada vez mais avançadas e soluções digitais no setor público, né? A questão-chave é como transformar toda essa tecnologia e inovação em políticas públicas mais justas, eficazes e, de certa forma, avaliáveis, né? Como isso impacta no trabalho, na pesquisa de vocês e como isso gera retorno para a sociedade? Eu acho que assim, a academia ela é ainda muito distante da sociedade. Às vezes a gente faz um artigo e publica, a gente quer assim, não, a gente quer que aquilo chegue nas pessoas, né? Mas quando vai chegar? Então, esse tempo, esse meio tempo, né, ele às vezes é muito longo. Eu que sou da matemática, na teoria matemática é muito abstrata, né? E aí eu migrei para a área da saúde em busca disso. Eu quero que a minha pesquisa atinja as pessoas, seja de fato, né, uma coisa que seja utilizado. Mas agora a gente tem iniciativas já nessa direção. A gente tem a rede ProSUS da UERJ também, né, que já faz essa chamada por pesquisadores que queiram fazer projetos que integrem a rede SUS. Então, a gente já tem essas iniciativas, né, em frentes isoladas, né, também. Mas eu acho que o futuro dessa integração é buscar esse voltar para a universidade e ver realmente que as pessoas estão produzindo, né, que seja escalável, né, que seja de baixo custo, para poder ter uma visibilidade assim, social, né? Não adianta você fazer uma tecnologia que seja muito cara também, que não vai conseguir atingir a massa, não vai conseguir ser replicado num SUS, num sistema de saúde. Então, eu acho que é difícil, a gente ainda tem fronteiras, mas a gente tem iniciativas nesse sentido, assim, já. E aí, Sérgio, essa evolução tecnológica também tem ajudado vocês nesse processo de pesquisa lá no laboratório? Eu acho que o laboratório, né, o LISA, ele tem muito essa pegada de tentar trazer os dados, né, que a gente produz através, né, dos artigos que a gente produz, dos nossos bancos de dados, né? Nós temos sensores, estações meteorológicas disponíveis, né, aqui em alguns lugares no Rio de Janeiro, que a gente pode disponibilizar. Então, isso também auxilia nessas políticas públicas e na construção da ciência, uma ciência mais social também, né? Porque a gente podendo compartilhar os dados, né? Isso torna... conseguimos formular as políticas públicas porque a gente produz esses dados de uma forma compartilhada. Entendi. E tivemos até recentemente um boom, né, do número de casos de dengue, né, no Rio de Janeiro, né? E a gente... eu me lembro que teve até uma matéria na qual o laboratório de vocês foi acionado, né, para falar sobre a questão do aumento do número de chuvas também no estado do Rio de Janeiro, que de certa forma tem impactado sobre isso, né? O aumento da proliferação do mosquito, né, que causa a doença, né? Isso é importante também, né? 2024, né, que teve, né, aquela boom depois de vários anos, né, sem... Exato, isso. Em termos práticos, assim, como vocês têm visto, né, na prática, assim, no trabalho de vocês, saindo um pouco do laboratório, dos artigos, né, em termos práticos, como a tecnologia e a inovação têm ajudado, de fato, o trabalho de vocês, pesquisadores? Agora a gente tem uma tendência a usar a inteligência artificial na saúde muito grande, né? Então, essa pesquisa para a saúde usando inteligência artificial, eu acho que nesse momento ela está sendo muito visada, né? Para a gente construir uma tecnologia que seja mais assim, traga uma identificação maior do paciente, seja mais assim, específica, né, para cada realidade. Então, a inteligência artificial, para trabalhar com esse conjunto de dados, com essa complexidade que a gente tem de imagem, de base de dados em planilhas, então a gente quer séries temporais, então a gente quer juntar isso tudo no modelo para dar um resultado. Então, eu acho que essa tecnologia agora de aprendizado de máquina, por exemplo, de deep learning, as redes neurais, ela está entrando muito na minha pesquisa agora no momento, e eu acho que
é o futuro, assim, de integrar essas tecnologias. Como você acha que o uso de inteligência artificial, machine learning, você acha que de certa forma isso vai ajudar a gente a prever? Você falou, né? Possivelmente a gente vai ter uma nova pandemia. Você acha que com a coleta desses dados a gente consegue prever, pelo menos, quando isso vai acontecer, ou como isso pode acontecer, né? É a pergunta de milhões. Que assim, às vezes a gente tem 2 surtos em, sei lá, 50 anos. O que está por detrás daqueles 2 surtos, né? Daquelas 2 pandemias, né? A gente teve a pandemia em 2009 de influenza, foi a primeira pandemia do século XXI. E aí a gente não sabia o que causou aquilo, que estava por trás daquilo. Igual em 2024, o aumento do número de casos de dengue, a gente vê nas séries temporais, a gente consegue estabelecer aquele comportamento natural, razoável. Mas esses picos, assim, a gente precisa de uma modelagem extra para conseguir. E ainda é difícil, Eu acho que é difícil prever, eles estão nessa iniciativa, mas eu vou te falar, eu acho que vai pegar a gente ainda de surpresa a próxima pandemia. Socorro. Falando um pouco assim, é inegável, né, o valor que a pesquisa que vocês desenvolvem tem para a sociedade. Isso daí cada vez é mais importante a gente investir mesmo em pesquisa, né? E assim, quando a gente fala de inovação no setor público mesmo, né? É possível mensurar o valor real disso, assim, nas políticas públicas? Tem como a gente mensurar assim, em números o valor de se aplicar tecnologia e inovação no processo de pesquisa de vocês? Vocês conseguem enxergar isso? Assim, por exemplo, né, efetividade da pesquisa, ou a gente consegue chegar a resultados mais rápidos nos processos de pesquisa, custo versus efetividade. Você falou um pouco disso, né? De analisar um pouco como isso pode chegar aos sistemas de saúde pública, escalabilidade, como é isso, como isso é visto por vocês, como pesquisadores? Eu acho que assim, a academia ainda está muito distante, assim, né? Mas tem essa área, né, na saúde de ver o custo, né, de um programa de saúde, de uma iniciativa. Mas assim, para a gente que trabalha mais na pesquisa, fazendo artigo, ainda é distante. Ainda é distante. Não sei no observatório como fica para vocês isso, né? Se já tem alguma coisa aplicada que vocês consigam mensurar o custo e efetividade daquilo. Por exemplo, aquelas ovitrampas, eu acho que já é mais palatável, assim, né? Tem lugares que vocês implementam nessas... A gente, no Observatório da Dengue, a gente temos uma equipe hoje, né, para trabalhar com essa pesquisa, que a gente está tentando construir um sistema de alerta e risco de dengue, né? Então a gente está, né, planejando ainda, estamos em uma fase de desenvolvimento, consolidando uma área de pesquisa piloto, né, porque a gente tem instalado 30 ovitrampas em determinados locais, e a gente faz a coleta também dessas ovitrampas a cada semana. Então toda segunda-feira a gente coleta esses dados, coloca em planilha e também disponibiliza isso, né, através de uma ferramenta do Google grátis. Então eu acho que também é isso, né, a gente tentar trazer a nossa pesquisa de uma forma grátis, compartilhada também, para que a população saiba de fato, né? E através do Observatório da Dengue, nesse primeiro momento, a gente quer expandir isso para o estado do Rio de Janeiro, né? Aí depois vem outras etapas. E assim, Sérgio, o que de fato é o laboratório, o Observatório da Dengue? O que ele é? O Observatório da Dengue, ele é uma pesquisa que a gente está tratando de construir um sistema de risco e alerta sobre infestação da dengue, né? Então a gente também quer utilizar inteligência artificial, né, para a gente poder
prever realmente esses surtos, né, da dengue. É lógico, né, que a gente tem que ainda treinar a inteligência artificial, por isso que a gente está construindo todo o banco de dados, né, com ouvir-trampas, né, com análises semanais, com as nossas estações, que também pegam os dados meteorológicos, a gente organiza isso também semanalmente para depois fazer essa correlação, e também os dados de notificação de casos confirmados de dengue da Secretaria de Saúde. Então a gente vai transformar isso tudo, né, num sistema que a gente ainda está organizando isso, para depois eles poder expandir isso para o estado do Rio de Janeiro. Uhum. Professora, você tem se dedicado ultimamente muito na pesquisa sobre doenças infecciosas, né? Como é que é esse processo de pesquisa sobre doenças infecciosas, no caso viroses? Eu estou trabalhando em conjunto com o Instituto Nacional de Infectologia, na Fiocruz, né? E lá eles têm, assim, um mecanismo, né, de prospecção, né, de construção de cenários futuros possíveis, né? E aí a gente tem esse método que a gente chama de varredura de horizontes, né? É meio que assim, vamos ver o cenário que vai acontecer no futuro, né? O que pode acontecer, que pode vir de emergência de saúde pública, né? Então, eu estou meio que trabalhando com isso atualmente, né? E aí eu uso modelos de aprendizagem de máquina para tentar integrar esses dados e ver o que no passado pode ajudar a gente a prever o que vai acontecer no futuro. Mas a gente ainda tem muita limitação, porque os dados abertos, eles são um desafio muito grande, né? Então, falta dado, tem muito missing. Às vezes você, por exemplo, eu estava trabalhando com o continente africano, influenza. Não tem taxa de pobreza lá nos dados abertos do Banco Mundial. Então, era muito difícil integrar isso tudo, porque a renda per capita é um fator muito importante, que ela regula, né, essas transmissões mesmo, né? O fator educacional, a renda per capita, né, onde que a pessoa mora, a densidade populacional. Então, as doenças infecciosas, elas são muito regidas por isso, né? E aí o que a gente está enfrentando é essa dificuldade de dados abertos no momento, né? Então, nossos modelos sempre vão ter limitações, né? A gente quer que eles sejam o máximo de útil possível, né? Então, é o que a gente busca, né? É verdade, porque realmente esse processo de epidemiológico é muito rápido, né? E a gente precisa ser cada vez mais rápido também para combatê-los, né? Infelizmente o papo foi muito bom, mas o tempo passa muito rápido, né? A gente vai ter que terminar a nossa entrevista. Então a gente fica por aqui com mais um episódio do UERJ 75 anos. Agradecemos a presença dos nossos convidados, Daniele Polessa Paula e Sérgio Lins. Muito obrigado, foi um prazer recebê-los. Obrigada, eu agradeço. Obrigado. UERJ 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma. É uma parceria da UERJ com a SECT. Você pode conferir mais 17 episódios sobre a atuação da UERJ no ensino, pesquisa e extensão, sempre com foco à inovação e tecnologia. Não deixe de conferir e obrigado pela sua companhia. Até a próxima.